Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui pelo AVS Podcast, o canal do AVS Comunicação. E hoje, com o nosso caminho de espiritualidade, com uma bancada linda, maravilhosa, com o pessoal do primeira conferência dos povos de Terreiro. É terreiro, gente, não é terreira. Depois eles vão explicar por quê. Com a primeira conferência dos povos de Terreiro que houve aqui em Erechim. E a Elisa e o Gustavo, junto com a vereadora Sandra, com o Nenê, trouxeram os principais convidados, que são pessoas que vieram de fora, para brilhantar a conferência e nortear. Vou começar dando o nosso boa noite, nos acompanhem, inscrevam-se, assinem o canal e comentem. Boa noite, Elisa. Boa noite, gratidão a mais uma quinta-feira de Caminhos da Espiritualidade, e é uma honra essa quinta-feira, que a gente começou bem mais tarde do que o nosso horário tradicional, mas estar aqui com a companhia dessas pessoas extraordinárias. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos os orixás, quero agradecer ao grande Pai Oxalá, que nos permite, em uma noite maravilhosa, esplendorosa, que estamos fazendo uma união do povo dos terreiros. Estamos fazendo com que se termine toda aquela, vamos dizer assim, aquela rejeição para essa religião que eu faço parte, e por isso que considero ela maravilhosa. Trouxemos, a Sandra Piccoli trouxe assim umas pessoas iluminadas. Conhecemos outras pessoas iluminadas na noite de hoje, que são de Erechim e que estão fazendo, estão lutando, estão se desgastando para fazer com que tudo isso dê certo. Volto a dizer que a Sandra Piccoli tem um valor muito grande em tudo isso, e que realmente, com a cara e a coragem, porque para tocar esse tema tem que ter cara e coragem. Aí eles apresentam nossos amigos. A vereadora primeiro. Boa noite, vereadora Sandra. Boa noite. Tê-la de novo na nossa bancada, não é, Elisa? É verdade. E o dia que você veio, eu não pude estar. Mas a gente fez um debate gostoso. É verdade. Boa noite, então, a toda essa bancada linda. A gente já se cumprimentou, né? Gilca, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Toda a equipe aqui da AVS. Elisa, o Cebolos, a Nirati, o Nenê, o Ricardo, o Gustavo, né? Vamos mencionar todo mundo aqui. Estou, digamos assim, um pouco mais tranquila agora, porque eu confesso que estava com muita ansiedade durante o dia. A gente nunca sabe, né? Quem virá, se alguém virá, né? Quando você promove algum evento, algum debate. E assim, eu diria que foi um sucesso, né? Poderia ter sido maior? Poderia. Mas eu acredito que foi na medida certa. E nós temos aqui pessoas com muito mais propriedade para falar, e eu quero que eles aproveitem esse espaço, Elisa, então, para que eles mesmos se apresentem. Professor Zanirati, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Quero cumprimentar a todos aqui, que tivemos um dia ótimo, né? Um início de tarde, final de tarde, início de noite, em que nós pudemos realmente conhecer o conteúdo dessa cidade. Porque o que nós fizemos aqui, e quero inicialmente agradecer muito ao empenho da Sandra, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quero parabenizar a coragem do prefeito dessa cidade, de se envolver no processo de construção disso, com a publicação do decreto, com os servidores que colocou à disposição. Eu acho que isso foi um ato de coragem, e parabéns, porque eles assim está tirando muitas pessoas da ignorância em relação ao que é o povo de terreiro. E também a AVS Comunicações para oferecer essa oportunidade para a gente poder debater. Gratidão. Cebola, seja bem-vindo. Bom, é um grande prazer estar aqui hoje, né? Pedir primeiramente aos mais antigos, né? Pedir licença aqui aos nossos orixás também, a oportunidade de estar aqui hoje. E uma segunda oportunidade já na cidade de Erechim, onde se realizou essa baita conferência, um espaço
que não apenas pela quantidade de pessoas que estiveram presentes, mas pela qualidade do debate que foi posto, né, e que a gente entende que as pessoas, quando estão unidas em um propósito, elas conseguem construir coisas enormes que a gente nem imaginava. Às vezes, né, a gente começa com o mínimo, vai subindo um degrau, vai subindo outro, e quando vê a gente já fez aquilo que se achava ser impossível. Né? E parabenizar muito a vereadora pela coragem em colocar o mandato à disposição, né? E muitas vezes parlamentares não querem se colocar à disposição de temas religiosos ou temas polêmicos para muitos, né? Onde nós temos uma sociedade que pensa no hegemonismo, né? Seja a hegemonia religiosa, a hegemonia de classe, a hegemonia ideológica, e nós pensamos que todos devem ter o seu espaço. E nada mais do que isso foi o que aconteceu hoje dentro da Câmara de Vereadores. E aí reforçar de novo o papel do parlamento, o papel da sociedade civil e dos meios de comunicação também, porque nem todas as câmaras de vereadores se abriram para receber o povo de terreiro. Algumas se negaram. Algumas se negaram, e a gente pensar que o que é a Câmara de Vereadores, o que é o parlamento? É a casa do povo, né? E a casa do povo que não quer receber uma parte do povo, né? Uma parcela do povo. Então, parabéns Erechim, parabéns à consciência dessa comunidade, e parabéns à comunidade de matriz africana aqui, que hoje demonstrou de fato assim, e emocionou a gente que veio de um pouquinho longe, mas que vim aqui e aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Outra coisa não podemos esquecer, a pessoa de Erechim, todos as Iadorixá, os babá que estiveram lá, e hoje que está nos acompanhando aqui o Nenê do Jum, que é uma pessoa que faz muito tempo que está na religião, desde o pai dele, ou seja, ele assumiu a casa do pai dele, e eu tive a alegria hoje de conhecer um filho de santo de uma grande amiga minha, que é a mãe Carmen, da cidade de Carazinho. Então, também quero dizer que me encontrei com uma pessoa, assim, o Ricardo, que me fez assim, me fez lembrar algumas coisas que eu vivi na religião. É muito importante, e eu acho que eles dois poderão continuar ajudando a Sandra para continuar com toda essa... Porque a Sandra está na cara e a coragem. Volto a dizer, não tem partido, não tem política, não tem nada. É próprio dela. Ela quer falar o que a Cebola falou agora. Exato. Eu sou da casa do povo. Eu abro as portas do povo. E é isso que a Sandra fez hoje. Ela vai Dar querer, essa ela vai oportunidade querer. é extraordinária, maestria, isso, com né? maestria. Gratidão. É. E Lutar pelos de povos tudo, de botei um bolo de terreiro. chocolate que tinha lá. Ai, que Eu sou do doce, né? E tava maravilhoso. famoso. Eu não sei o bolo é esse. Então, quem é que fez o bolo? Acho que tem que colocar no ar aí. Eu não sei o nome exato da pessoa que fez o bolo. Quem fez o bolo, se manifeste, por A favor. Secretaria de Assistência Social tem uma cozinha central, que eles preparam esses lanches que são enviados aos CRAS para os encontros dos grupos, enfim. Então, foi disponibilizado também para esse momento. Então, fica aqui também o nosso agradecimento, né? A Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Cultura, as equipes que aceitaram a nossa provocação, e eu confesso, né? Havia um certo receio de, vamos ter público, né? Vai ser vazia. Mas eu, dentro de mim, eu tinha uma confiança enorme de que seria um momento bonito, e realmente foi. Então, o agradecimento a todos os envolvidos, né? E principalmente essas pessoas aqui que eu fiquei um tempo, eu não sei desde que dia nós estamos conversando por telefone, né? Porque é 2 meses, ó. é muito desconhecido para mim. Então, ao receber o contato deles, recebemos também todas as orientações, material, regimento, modelo de ata, lista de presença, tudo. E aí a gente já pôde dar o pontapé, e foi de uma grande valia para nós. E a presença de vocês, então, né?
Eu Nem, imagino, nem se Sandra. menciona. No nosso podcast anterior, que a Elisa não estava, ela estava com É gripe. verdade. Quando o Zanirati se manifestou, te lembra, Sandra? Lembro, A nossa estava felicidade, morrendo. quando tu te manifesta. Quando tu aceitou vir, inclusive, no podcast, nós dissemos, bom, agora ganhamos na loteria. Nós teremos uma presença Eu muito acho enorme que- da envergadura dele Eu acho aqui. que eu conhecendo-lhe hoje e expondo como ele expôs as coisas, até com um certo rigor na organização da coisa, eu vi que era uma pessoa do povo. Ou seja, pode não ser político, pode não ser prefeito, pode não ser, mas é uma pessoa que ele diz, não, o povo tem direito. O povo tem direito a cultuar qualquer coisa que seja uma religião. Sim. Porque existe lei, eu não conheço, mas existe lei que diz que o povo tem direito. Somos um estado laico a priori. Exatamente. Mas e o parecer do Ricardo e do Neném? Falem alguma coisa. não Boa fica noite, bravo. boa noite. Primeiro agradecer o Pai Cebola, falar que a gente é amigo no Face, né? Hoje se encontramos aqui e eu quero e o professor Zanirati, conversei um pouquinho com ele assim, por ele ser, eu também sou servidor público, a Sandra também está na função de servidora pública, o Ricardo também, imparcial, o professor Zanirati imparcial, está fazendo a função dele. Assim como o Pai Cebola, o Ricardo e eu também, se vier um evangélico, um ateu, não bater na nossa porta, a gente vai ser imparcial. Para tirar um pouco desse preconceito, somos todos iguais. A nossa religião de matriz africana, ela recebe todos de portas abertas. Porque aí o pessoal fala assim, lá tem a LGBT, é um ser humano. Em primeiro lugar, é um ser humano, é uma pessoa. As escolhas da pessoa, da sexualidade, do partido, isso para nós pouco importa. Eu acho que tem muita Deus, questão Shiva, de querer mesmo. colocar rótulos nas pessoas. A gente Tu não não tá consegue rotulando ver ninguém. a pessoa primeiro, tu primeiro vê o rótulo da qual ela se encaixa. Então, muito Isso obrigado, é um desafio. Pai Cebola, por estar aqui, professor, né, irmão aqui. A Sandra, que nem eu tive no primeiro podcast, ela não estava aqui, mas é que nem disse, eu conheço um pouco da família dela, meu pai e o pai dela são amigos, o tio dela. Gente, ela não é de matriz africana, ela é branca. Como a gente diz aqui em Erechim, é gringa, mas ela é imparcial. Ela está fazendo a função de vereadora, que muitas críticas a gente ouviu nas costas. Gente, o papel dela é esse. E como deveriam ser, o Cebola, que já foi político também sabe, o papel do servidor público. Não pode fazer, então a gente está lutando exatamente para isso. Para tirar um pouco a intolerância, aquele preconceito e ver que a nossa religião é tão bonita como a do outro. É isso, Ricardo. É isso mesmo, boa noite, prazer estar aqui, né, ao lado dessa grande mulher, que eu tenho um carinho muito grande, pedindo agora aos mais velhos, pedindo licença aos mais velhos, a todos aqueles que vieram muito antes de nós, para que pudéssemos estar aqui, a bênção do Pai, também a bênção da minha mãe, Carmen Holanda, uma grande mulher, como o Gustavo falou, uma grande socióloga, uma grande defensora dos direitos humanos, das pessoas. Eu acho que é importante aqui que a gente falava, que o pai trouxe, a questão da vereadora Sandra de ser de uma religião tradicional, né, vereadora? E o Zanirati também de não ser de religião de matriz africana, eu sou muito jovem dentro da religião também, e estar promovendo estes momentos de encontro. Porque quando a gente sai à rua, né, ao olhar para o fio que eu carrego, que você carrega, é algo temerário que me gera uma sensação de que eu vou encostar naquela pessoa e aquela pessoa vai ser transmutada, vai ser rogada nela uma praga, algo assim tão pestilento, mas isso é interessante e nesse momento há essa quebra de paradigma e que bom que a casa que é para ser do povo acolhe nesse momento, né? Talvez seria mais adeptos participantes se fosse a casa dos falsos religiosos, né? Porque nós temos várias floras que se sustentam em Erechim, não somente com o dinheiro do povo de Santo, com muitas de outras religiões que vão lá comprar, né, e se intitulam da religião, porém utilizam destes artifícios. A gente não pode dizer que um benzimento ele vem da matriz africana, né, das religiões de matriz africana. O trabalho com as ervas ele vem da religiosidade africana. Então esse fio aqui, para todos que estão vendo, são miçangas, são pedras, mas para mim, Ricardo, quando eu os coloco de manhã, primeiro eu me lembro do meu compromisso
como ser humano. Eles me fazem lembrar do meu compromisso com o meu próximo. Eles me lembram do compromisso que eu tenho com aquela que está na minha cabeça, que está no meu uri. Compromisso com a casa, com a minha mãe de santo que soprou o meu uri, que soprou a minha cabeça, que me trouxe este resgate da ancestralidade. Esses fios, se a Sandra tocar, não vão fazer nada nela. Né? Eles são fios meus, é a minha representação, é o terço do católico, né? É a Bíblia do evangélico do católico, é a forma com que eu me conecto com a minha ancestralidade. Então esse fio não vai fazer mal para ninguém, né, Babá? Esse fio é a minha representação, é o meu compromisso primeiro de ser humano, de te respeitar na tua inteireza de ser humano, e entender que nós somos seres humanos. E acho que isso, e eu falava na Câmara inclusive, e acho que esse momento é muito emblemático, Zanirati, Babá, Sandra, Gustavo, Elisa, para a comunidade do povo de santo. Né? Nós precisamos nos organizar, nós precisamos estar organizados, porque a gente precisou que o Estado viesse até nós para propor uma organização das nossas Posso tomar uma deixa tua? Óbvio, pai. Ô, pai Cebola, professor Zanirati, a gente sempre aquela ideia, minha avó de santo foi de Porto Alegre, do meu pai de santo, enfim. Deixei Passo Fundo, Cruzado, descendo a Porto Alegre. Hoje a gente tem que fazer o contrário, fazer Porto Alegre subir até aqui. Por quê? O Estado é laico, a Constituição garante os nossos direitos também, então a gente vai trazer o Estado até Erechim. Por que a gente sempre ir para lá, se os direitos que tem lá em Porto Alegre, por que não pode funcionar aqui, né, vereador? Está na Constituição, então o nosso direito tem que funcionar. Pedimos apoio, somos agradecidos, vamos precisar da força de vocês, mas nós temos que lutar e valer o que vale em Porto Alegre, em Erechim, em Brasília, Mato Grosso, no Amapá, o que está na Constituição. O nosso direito é o culto. Pai, sabe que eu quero, só fazendo uma parte, eu quero colocar assim que hoje eu participei da 48ª conferência de todas as 63 que tiveram no estado do Rio Grande do Sul. Hoje completei a 48ª e fechou o processo de conferências municipais. Né? Agora a próxima etapa é a estadual no dia 28 e 29 de outubro. E lá eu estou, né, indo representar através do mandato da deputada estadual Luciana Genro, que foi presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana da Assembleia Legislativa. E esse trabalho, o que desde o primeiro dia que eu estou lá, né, nessa comissão aí, junto à deputada Luciana Genro, o que eu coloquei? A gente tem que interiorizar as lutas que ocorrem na capital e na região metropolitana. Né? Porque, assim, parece que a nossa luta na região metropolitana é muito amadurecida. Mas quando a gente vai para as cidades do interior, seja Bagé, seja Santana do Livramento, Uruguaiana, Serra, Litoral, a gente aprende que as lutas no interior elas estão extremamente amadurecidas e que não é a capital que vai ensinar as cidades do interior, mas é uma troca dialética que a gente vai ter, né? Um diálogo muito grande entre todos, onde todos possam sentar à mesa e um vai aprender olhando no olho do outro. Né? Isso é uma questão que eu queria fazer para vocês. Como é que foi a percepção de quem está de fora do nosso município, uma leitura, né, talvez não tão aprofundada, ou sim mais aprofundada, do próprio engajamento das comunidades que estiveram presentes? Como é que foi essa leitura que vocês fizeram? Olha, primeiro eu queria colocar uma questão que todos nós aqui valorizamos a iniciativa da Sandra, ou minha, do Cebola, em apoiar, do prefeito, mas veja, isso é uma obrigação de todo cidadão que vive no Brasil. Por quê? Por que é uma obrigação? É uma obrigação porque nós não estamos tratando apenas de uma ou um conjunto de elementos religiosos. Nós estamos tratando de uma civilização africana. Assim como existe nesse país a civilização europeia, assim como existe a civilização asiática, que são os indígenas que vieram muito antes de nós. Então, nesse sentido, nós estamos tratando de um conjunto de elementos da matriz africana. E mais, quando a gente está tratando desse assunto, a gente tem que se remeter ao decreto 6040 de 2007, um decreto federal, e que é a primeira vez em
depois de 1500, que o Estado brasileiro reconhece os povos e comunidades tradicionais, e que não são só o povo de terreiro, e que ainda entre o povo de terreiro nós temos a quimbanda, a umbanda, o tambor de mina, enfim, uma infinidade de segmentos de diferentes pontos da África. E mais, nós temos os pomeranos, nós temos os ciganos, nós temos os quilombolas, nós temos os indígenas, Ribeirinhos. nós temos os ribeirinhos, os pescadores, os caiçaras, e grande parte desses temos no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos recuperando aquilo que o Decreto 6040 nos diz, que é dar voz e garantir justiça civilizatória para esse povo. E abordando a tua questão, o que eu percebo são duas coisas diferentes. Primeiro, muita alegria de perceber a paixão que o povo de terreiro tem pela cultura que garantiu a sua existência até hoje. Esse é o primeiro elemento. Mas, por outro lado, o que eu vejo é que falta união dessas casas, um diálogo entre essas casas, e de começar a perceber o que os une e não o que separa. O que separa não é a quantidade, não pode ser a quantidade de filhos, não pode ser a minha vaidade, não pode ser meu ego. Então tem que olhar para aquilo que nos une. O que nos une? Nós somos civilização africana, nós estamos garantindo a continuidade dessa cultura. E isso eu senti muita falta. Agora, por outro lado, isso também é um problema que só está existindo porque o próprio Estado deixou desde 2018 para que a conferência só fosse acontecer em 2023, que deveria ter acontecido a segunda conferência em 2018. Esse processo foi retardado, né? E agora ele está avançando de forma importante. E devido a isso também, né, Zé Nerati, que está se propondo que o decreto do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, ele se transforme em uma lei. Uma lei. Assim como o 6040 também. Assim como o 6040, que é o nosso grande marco legal em nível nacional, é o decreto 6040 de 2007. Porém, esse marco legal, ele é um grande avanço, sim. Só que, infelizmente, ele é só um decreto, que pode facilmente ser derrubado com canetaço do presidente. Imagina se a gente elege um louco que é totalitário, meio ditador e que pauta uma questão de luta religiosa combatendo negros, gays, matriz africana. Imagina se o Brasil elegesse alguém assim. Indígena. Será que a gente dá? Até que já elegeram, né? Mas tivemos sorte até, né? Tivemos sorte que talvez ninguém lembrou desse dentro rir para não chorar. Dentro daquele grande grupo de intelectuais que cercavam aquele ser que estava lá, não tinha ninguém. Aquele que não deve ser nomeado. Não tinha ninguém que pensasse, né, que poderia acabar com o decreto 6040 e de fato prejudicar. Não se deram conta. E olha, nós fomos favorecidos, né, com a falta. Eu acho que raiva e o ódio prevaleceu. Mas eu quero ressaltar uma coisa aqui da economia interna, que eu acho que é muito importante todo mundo ficar sabendo, que uma das coisas mais importantes que aconteceram hoje aqui em Erechim foi de que nós elegemos 6 delegados que vão participar da conferência estadual e 4 suplentes. E essas 10 pessoas, a conferência aprovou hoje, serão uma comissão que vão dar encaminhamento, com o apoio da Câmara de Vereadores, através da Sandra, também através da Prefeitura, a todas as definições, as deliberações que nós tivemos hoje. Então, esse é um marco importante, porque não ficou no esquecimento. Quem são os delegados? Tu não lembra, né? Não sou. Tu é um mineiro. Temos um representante. Tem a Cecília. Pai Marcos. A mãe Cecília. Tem, a mãe Grazi. Tem a Sandra também, a Sandra da Oxum. A mãe Sandra, a mãe Grazi e a mãe Cecília. O Marcos, eu,
o Pai Bahia, E terminou os delegados. Não, Bahia ficou vai ficar suplente. suplente. O Bahia ficou suplente, Aquela mocinha. acho que- Nós terminamos agora, por isso que a gente Tem uma outra moça que eu não sei. Foram 4 mulheres e 2 delegados homens, isso? Isso. Foi, né? Os titulares. Nós não temos acesso, eu vou explicar por que nós não temos acesso a essa informação. A Joana, da Secretaria de Assistência Social, ficou responsável de recolher... Hã? Certo. Isso. Reunir os documentos, a ata, a lista de presença, os dados dos delegados. E isso ela vai enviar para a comissão estadual, que vai receber e vai devolver já com recibo aqui para Nós assinamos lá, mas é que já tinha passado um pouco tempo, daí a gente foi assinando para poder vir para cá também. Exatamente. Então vou deixar vocês tomarem água, eu vou ler alguns comentários, tá? Ok. Ótimo. S disse boa noite a todos. Chefe. Tiago Zanirati mandou um sorriso. Ronaldo Marcelo Duarte, boa noite. Babalorixá Rogério Diogum, boa noite, irmãos. Noite, chefe. Nós tivemos Lindomar Jorge de Quadros, boa noite. Almiro Gerard, axé. Eu. Marina Pinheiro, boa noite. Café com mel, axé. Axé. Marta Rocha, oi Martinha! Parabéns pelo programa Quanto Conhecimento, como é bom. Parabéns aos apresentadores e ao AVS por esta oportunidade e abertura. Obrigada, Marta. Café com mel. Cebola de Oxalá. José Augusto Zanirati e demais convidados. Pessoas de grande conhecimento. Minha admiração a todos, com muito respeito. E a Sheila dizendo boa noite. Voltamos ao tema. Tem água, professora, eu coloquei mais água aí. Fique à vontade. Elisa, continuamos? Sim. Babá, como que tu percebe esse movimento, o impacto para as comunidades? Olha, a Elisa é uma idealizadora do centenário de Erechim, que a gente desfilou todo de axó, como a gente diz, né, Pai Cebola, todo caracterizado, brajá, tudo. Eu e meus filhos, daqui, os de fora, a gente reuniu mais de 30... Foi em torno de 30 casas. Sabe que a gente se conseguiu surpreendeu ver. assim, sabe? E eu digo que é um começo, como eu falei para a vereadora, é um começo, tem poucos, mas eu creio que no aperto, como disse o Pai Cebola, a gente se uniu, como foi lá no STF, etc., começou no estado e foi indo. Então eu acho que é um começo, você está caminhando para as coisas progredirem. A gente viu, infelizmente, nem todos os lugares são unidos, mas a gente tem um tema central, que é a união e a regulamentação de algumas coisas que com o Conselho Municipal dos Povos Terreiros aqui vai ajudar, e muito, sabe, para desmistificar, tirar aquele preconceito, para regularizar algumas coisas, porque foi abordado uns temas lá assim, e que eu também não concordo, já me criticaram, tu é velho na religião. Gente, eu sempre disse, eu não quero no domingo que venha outra pessoa da religião bater na porta e incomodar, eu não tenho o direito de largar um ebó na frente da casa da pessoa também. E aquele Xi tá vendo muito, sabe? Eu acho que é pessoas mal orientadas, não vou dizer que são maus religiosos, eles são mal orientados, né? Então o conselho vai ajudar isso. É um começo, é uma luta. Hoje é dia do Pai Ogum para nós do Batuque, né? Então a gente vamos lutar, vamos pegar no Pai Ogum, vamos à luta para a gente começar. Como a gente passou lá, todo mundo, a gente sabe, eu sei o que eu vi no desfile, né? Mas a gente botou a cara a tapa, como faz a vereadora, fizemos e acontecemos porque a gente existe na sociedade e a gente tem o nosso direito de representatividade também. É um começo. E agora eu vou falar um pouco do povo de Terreiro. Eu acho que o povo de Terreiro tem sede de união. Ele quer se unir. O problema, talvez, muitas vezes, é o ego. Esse ego que eu sou melhor, eu sou pior, eu sou maior ou mais magro, esse ego que atrapalha bastante. Mas eu estou sentindo que o povo de Terreiro tem sede de união, tem sede de que, não, eu quero que me conheçam, eu não quero mentir. Eu sou da religião afro, não preciso ser negro para ser da religião afro. A Lisa é representante do Mene, certo? E é branca.
Tá entendendo? Ou seja, não tem nada que ver. Então o que acontece? Eu acho que esse povo, eu vi hoje que ele tem sede de aparecer, de ser alguém. Mas às vezes tem alguns que o ego é maior que essa sede. E aí, como o professor dizia, atrapalha. Gustavo, eu gostaria de complementar um pouco essa fala. Eu acredito que a gente só vai acabar com o machismo. Sim. Ele é uma luta das mulheres. Mas a gente só vai acabar com o machismo com a consciência dos homens. Qual a consciência? A gente só vai acabar com o racismo com a consciência de todas as raças. Tá? E a gente só vai acabar com a homofobia com a consciência do hétero e do não hétero. Né? Então, de toda a diversidade. A gente só vai terminar com os preconceitos quando a gente colocar todos os diferentes e de forma igual a gente poder dialogar. Né? E se conscientizar de que todos nós somos iguais e todos temos os mesmos direitos e ninguém deve oprimir o outro. Né? Então eu acho que, só para complementar, eu acho que é fundamental que a gente tenha um debate também interreligioso. Porque tem muito pastor bom, tem muito padre católico que quer debater a interreligiosidade e não quer oprimir os outros, porque tem espaço para todo mundo, né? E só que aquilo, qual é o nosso papel hoje, né, pai? É a gente reunir o nosso povo, mostrar que a gente está aí, existimos e somos muitos, não somos poucos e não estamos escondidos atrás dos muros do terreiro. Nós estamos aqui com orgulho mostrando que somos e quem somos. É preciso tirar o véu da invisibilidade que acomete historicamente essas comunidades, né, os povos. E eu vejo pela própria história do município, ao longo da nossa história, a invisibilidade dos povos de terreiro, ela é significativa e ela é violenta. São poucos movimentos que aconteceram que você percebe, que você visualiza autores que debatem a história municipal e que estão falando dessas comunidades, né? E aí eu quero fazer um apontamento, assim, a gente já falou em outros movimentos, né? Mas o professor Cassol foi o primeiro professor, né? O primeiro historiador que num livro de economia, veja bem, no livro de economia, ele cita os povos de terreiro. E por que de economia? Porque o povo de terreiro movimenta a economia. Veja, um terreiro tem a parte da vestimenta, tem todo o material que é consumido pelo povo de terreiro. Então, o município tinha que tratar de forma importante o povo de terreiro, porque ele é um braço da economia fortíssimo. Sim. Nós temos, até a Alice, ela acabou fazendo um comentário e que é muito relevante. A Flora, como é que é o nome agora? Não sei, a Flora Guarani, ela historicamente, ela foge, ela caminha junto com a história dos povos de terreiro. Tem 70 anos essa Flora aqui. Então, assim, ó, é muito significativo e as pessoas não entendem o quanto ela gera também de economia. Sim. Todos nós somos consumidores, todos nós estamos sempre entrelaçados, não há como desassociar a economia desse processo. E você perceber que essa comunidade está inserida no mesmo processo, ela não está deslocada do tempo e espaço, é fundamental. E outra coisa, olha o desinteresse, olha que coisa maravilhosa, olha como tem três coisas aqui no meio de nós que valorizam o ser humano. O professor não é, certo? Da religião afro, certo? A Sandra não é da religião afro. O AVS, Comunicações, ele abre o caminho para todo o povo que queira vir. Porque nós, nos caminhos da espiritualidade, se amanhã um padre me liga, claro que pode ter teu. Mas se o padre me liga e quer vir, nós vamos aceitar. Ou seja, aqui nós temos três coisas que estão valorizando o ser humano. É muito importante. E aí, e o que tu me lembra aqui, talvez uma proposta que nós não pensamos durante a conferência, mas que poderia ser colocada, é de que essa comissão ela pode buscar, junto à administração pública,
colocar as atividades religiosas no calendário oficial do município, através de lei. Porque isso vai juntar e vai poder viabilizar, quem sabe, uma relação, um intercâmbio das religiões da cidade. É verdade. Aproximar para combater a ignorância. Sabe que nós... Não, eu queria lembrar aqui a caminhada, Elisa. A caminhada que foi, meu Deus, ela deu muito pano por manga, né? Elisa, nós duas nos conhecemos em função dessa caminhada. Essa caminhada, é verdade. Ou não, acho que a gente... Um pouquinho antes, mas assim, o contato real começou na caminhada em 2020. A gente começou a conversar em função da caminhada, que foi pelo dia da... Foi no dia 20 de janeiro, que é o Dia Internacional de Combate à Intolerância Religiosa. Isso. E aí, nós tivemos um número pequeno de pessoas que participaram da caminhada. Verdade. Então, o pessoal de Terreiro fez uma caminhada pela principal avenida e o padre acolheu essa caminhada lá no seminário, no Santuário de Fátima. Então, foi um momento bonito, simbólico, né? E que foi... O gatilho foi aquele preconceito todo em torno... Porque o espaço lá da Igreja Católica, ele foi alugado para um grupo e alguém foi lá, escutou o batuque, enfim, escutou o barulho e fez um videozinho e começou com todo aquele preconceito, onde é que se viu. E aí a Elisa, né, propôs, a gente fez aquela caminhada. Ninguém nasce com esse preconceito em torno de nenhuma religião. Eu já falei no outro podcast. Mandela dizia Isso é isso. construído. Isso é construído. Agora eu acho estranho. Eu nunca senti isso. Isso que tu falar, a pessoa vê o meu fio ou me vê com essa vestimenta, graças ao meu bom Deus, eu nunca senti isso. Nunca tive problema olhar o ser humano, né? Eu nunca reparei se isso tem um significado. Não. E aí, Ricardo, e aí? Sabe, me parece até estranho que algumas pessoas tenham esse sentimento de que possa ser relacionado ao mal, de que se encostar em vocês, como tu falaste daquela situação que ocorreu contigo na secretaria, né? Mas eu quero chegar nesse ponto. Ninguém nasce com esse preconceito, ele é construído, né? A criança não nasce... colonizador, né? Isso. Colonizador, a proposta. Porque aí exclui, né? É por isso que a gente precisa desse debate nos espaços de educação, a gente precisa desse debate com os nossos filhos em casa. Porque a gente parte daquela premissa de que eu só respeito aquilo que eu conheço. Então, a partir do momento que eu conheço essa matriz, o significado dessa religião, é que eu posso passar a respeitar. Porque afinal, né, Babá, Pai Cebola, o Deus é o mesmo. Sim. Nós cultuamos o mesmo Deus. Mas a gente não pode esquecer, tem um samba enredo da Escola Mangueira, que eu participei da conferência em Carazinho, na terça-feira, e até fiz questão de ler lá no final, que é um samba enredo de 2019, que diz: desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Que ele traz a questão da própria religiosidade. Então, esse processo que nos incutem quanto à religião de matriz africana, que vem com os escravos tirados de sua mãe, de sua casa, e vindo para cá para viver uma outra realidade, uma outra religião, esta dívida que nós temos ainda é impagável. Então, o negro ele já veio com todo este peso de ser escravo. Então, quando ele começa a cultuar os seus orixás, o que foi necessário naquele momento para corroborar quando eu digo com a questão dos fios? Eles precisavam satanizar alguma coisa. Qual dos orixás que foi satanizado? Que foi relacionado ao diabo? Exu. Eu sou do candomblé. Né? Nos diferenciamos dentro da nomenclatura religiosa, mas cultuamos o mesmo Deus. Exu, quando falam em Exu, as pessoas associam ele àquele tridente, aquela... Exu, me ajude aqui, pai, é o orixá mais parecido ao ser humano. É o mais próximo. É o mais próximo, porque Exu é aquele que comunica. Exu é aquele que leva e que traz a mesma proporção. Mas Exu faz o mal. Você faz o mal? Depende do que Exu é você. E aí é o conceito de bem e mal, né? Também. Exato. Que a gente E o tem que conceito de discutir. bem e mal é uma coisa muito cristã, né? A gente Sim. precisa recordar Não, isso. não, Do ponto de vista que você analisa bem e mal, não faz parte
parte das tradições Eu africanas. tinha só um minuto para falar lá e o pai Cebola anotou. Eu não tinha lá, já estava terminando o meu tempo, né? A vereadora terminou o minuto. Ligeiro. Já era 3 minutos. Já era as 3 demonizar, mas o demônio existe na Bíblia. Nós não cultuamos demônios, gente. A gente cultua orixá, cultua a divindade, coisa superior nossa. E pegaram o Poseidon, os historiadores estão aqui, pegaram o Netuno, não sei que lá que tinha um tridente, pegaram o nosso Bará, o nosso Exu, e enfiaram na mão do diabo cristão, não nós cultuamos o diabo. Não, a gente não cultua. O tridente tem outra função para nós, nada a ver com Foi uma o forma de ter, porque o negro sempre foi visto de forma pejorativa. Então, quando ele passa a cultuar a religiosidade, o que eu vou dizer? Como que eu vou dizer que aquilo é errado e não pode ter a nossa cultura? Então, Você tem já... que Eu inferiorizar. vou contar uma anedota. Eu acho que o que espalha mais gente no país todo se chama faculdade. Ou seja, de muitas pessoas de diferentes cidades vão estudar. Eu tive um caso em Pelotas, que Pelotas é uma das regiões que tem muito culto a Exu, muito missa negra, muito Pai de Santo, tem muito. Entrou por lá, né? Eu tenho que lá. Exatamente, tem muito. Então o que acontece? Aí vem o sério, como nós temos aqui, pessoas sérias, ele cultua certo. Agora, aquele que não é sério, aquele que se aproveita comercialmente da religião, aquele que quer meter medo, não sei porquê, ou que o ego é maior, essa pessoa que muitas vezes nós mesmos demonizamos o que nós estamos cultuando. O pai Cebola pode falar isso aí, porque vive em Porto Alegre, né? Assim, nos próprios pontos de Exu, às vezes uma pessoa, um alabeiro, eles começam a falar aquelas, né, as palavras assim, demoníacas, coisas. Então, às vezes o próprio, vamos dizer, o batuqueiro, o religioso afro, ele demoniza, né? Sem se dar conta, às vezes ele cria um ponto lá, né? E não é, a realidade é outra. Por isso que nós temos que ter a união entre essas religiões para reeducar ambas as partes, né? Que foi um ponto de encaminhamento. Convergência, né? Foi uma convergência. E aí eu quero só fazer uma colocação, que tem muita gente que está nos assistindo, como o meu filho, por exemplo, o Tiago, né? E aí eu quero falar para essas pessoas um pouco daquilo que nós já conversamos hoje, rapidamente, que o terreiro não é só religião. O terreiro, ele entra na questão da saúde física e mental. Meu filho até vai ficar preocupado, porque ele virou psicólogo, né? Mas ninguém vai tirar vai perder cliente. Só o Dia dos Pais já passou, Zé. Isso. Senão eu já ia me excomungar. E trata também da segurança alimentar, a festa do povo de terreiro, todos comem, sendo ou não da religião, é uma festa para todos. Trata-se também da educação, porque veja, nós temos, dentro do ponto de vista cultural, mais abrangente que a educação, nós temos uma língua que é falada, e aliás, não é só esta, né? Porque no Rio Grande do Sul se falam outras línguas tradicionais. Nós temos do ponto de vista da capoeira, por exemplo, que é um outro elemento, que nasce como uma luta, né? Ela é discriminada, proibida, e ela se perpetua através da dança capoeira, né? Nós temos vários elementos do povo de terreiro que são também além da religião. Por isso que nós falamos de um povo tradicional. Então, as pessoas enxergam um detalhe, elas se colocam na diferença daquele detalhe e demonizam o detalhe. Isso é uma forma de dominação. E quando a gente fala em descolonização, é isso que a gente quer. A gente quer descolonizar também a consciência das pessoas. E o que é a descolonização? Nada mais é do que a gente quebrar as correntes que temos, né, nos prendendo. E quando a gente pensa isso, qual é a forma que o dominador ele utiliza para continuar nos dominando? Dividir. Quem está no topo da pirâmide, eles são muito poucos. Mas quem está na base da pirâmide somos nós somos muitos. Né? E para que poucos dominem muitos, eles têm que dividir aqui embaixo. Né? E eles têm poder financeiro, eles sabem dividir muito bem, né?
dão um cargo de poder para alguém que está embaixo para que ajude a classe dominante a seguir dominando, né? Então, essa parte a gente tem que, eu acho que foi muito objetivo na conferência, de unidade. De unidade, porque assim, ó, o nosso povo se divide por uma fofoca, se divide por, eu não gosto da casa do fulano, que é da raiz do fulano de tal, não vou lá. Só que para a gente discutir a política pública, a gente tem que sentar à mesa todos, né? E aí vamos pensar numa coisa, o que é o mais sagrado na vida de quem tem fé, acredita numa religiosidade? O que é mais fundamental na vida? É o nosso sagrado, são os nossos orixás, né? Se a gente não pensar assim, em superar pequenas diferenças que eu tenho com o irmão ali, para que a gente siga por aquilo que é mais sagrado na nossa vida, aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E foi colocada uma outra questão, a questão econômica, né? Quanto custa um batuque hoje para se tocar? Né? Eu vou te interromper. Eu vou interromper só um pouquinho. Quanto custa o batuque? Paramos aqui que eu vou ler um monte de comentários que vai passar o time e tem perguntas. Sheila, boa noite. Tamis Viviane, boa noite. Axé. Sacerdote Marcos Lima, axé, boa noite. Estamos na escuta. Está no eixo 2 a proposta do calendário oficial? Não, eu acho que ele fez o comentário, acho que não perguntou. Coordenava o eixo 2. Tá no eixo 2, isso. Ah, tá. Claudinei Fribel, boa noite, paz e luz. S, exatamente, problematizar é refletir as bases para um desenvolvimento sistemático e aprofundado do tema do diálogo religioso para uma cultura de paz. Patrícia B, o respeito deve ser ensinado desde cedo nas escolas. Foco nas crianças. Há 40 anos, sequer podíamos dizer que éramos batuqueiros na escola. Daniel Guedes, boa Todo mundo noite. espírita, né? Ou católico. Aqui tinha que ser católico. Tinha que ser católico. Patrícia, sabiamente citada a estação primeira de Mangueira em 2019. Alessandra Machado Goulart, boa noite. Lindomar Jorge de Quadros, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem, por sua religião. Nelson Mandela. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. S. Fortemente a presença da cultura africana faz-se necessária para compreender a diversidade étnica do povo brasileiro, suas lutas, crenças e especificidades. Seguimos, Cebola. Tá. Quanto custa um batuque? Quanto custa uma festa de Exu? Né? Toda festividade. E para falar que o nosso povo muitas vezes não tem uma importância econômica, nosso povo gera muito emprego, gera renda, né? Olha, um batuque por baixo aí sai uns 30 mil reais, isso. 20 mil reais. O que nós estamos falando quando falamos de batuque? Uma obrigação para os A orixás. obrigação toda, né? O É qual... um instrumento em si. O que é uma Oferendas, é o nosso culto, vamos dizer, ó. É a nossa onde são oferecidas comidas ao orixá e à comunidade. Ou seja, o espiritual come e O o material. material também, a comunidade também come. E aí, só para complementar, uma questão que se falou hoje. Falou da sacralização, da questão do abate tradicional, né, que é o termo correto, é o abate tradicional. Quando a lei do Edson Portillo estava sendo debatida no Supremo Tribunal Federal, o doutor Edio falou assim: muitas vezes os que estão se comovendo com a galinha preta da macumba, que é consumida pela comunidade local, né, que é abatida de forma tradicional, assim como os judeus abatem de forma tradicional, o peixe é abatido na Sexta-feira Santa, né, o peru de Natal, né, o gado que é abatido na Semana Farroupilha, no mês Farroupilha,
né? Que é uma tradição também Na aqui no estado do Rio Grande comunidade do da Sul. igreja, aquele gado Só uma não parte, tem. minha esposa é de Marcelino Ramos, que é uma cidade perto daqui, que fazem a passeata lá, como que se chama? Com Maria. A da Maria da Salete. Vocês não sonham quanto gado é abatido para vender, comercialização. Não vinda para orixá nenhum, papai nenhum, não vinda para comercialização. É a alimentação, é o animal do preto que ofende a galinha preta que incomoda. Mas aí, assim, para complementar, o estado do Rio Grande do Sul é referência no mundo no abate tradicional para a religião muçulmana. O estado do Rio Grande de abate frango, que tem que virar a cabeça para Meca, né? Tem toda uma forma tradicional que os frigoríficos fazem e é um abate tradicional. Assim como o nosso abate também é tradicional, né? Fiscalizados ainda. Fiscalizados. E aí o que ocorre? Ele falou, né, que a galinha preta da macumba era o grande problema, sendo que a juventude negra está morrendo todos os dias nas periferias e ninguém aqui se comove, nenhum dos engravatados, que todos aqui, aí ele olhou assim, todos aqui estão com sapatinho de couro de animal. E aí, só que aquele animal que era batido para se fazer o sapato de couro, ninguém falou. Agora, 20 de setembro aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Meu Deus do céu, tem churrasco em cada esquina. Ou seja, e o churrasco aparece da nada, não aparece de nasce árvore. Gustavo, aqui nós temos frigorífico que abate 80 mil aves, que é mais por dia. Temos suíno, nós temos aqui dentro dele. Aquele não incomoda, mas para chegar na gôndola do mercado tem que ir. Mas como dizia Jair Soares, qual é a carne mais barata do mercado? É a carne negra. E aí tem toda uma sistematização contra o negro e uma questão de dizer que o negro dá tanto azar, porque qual que é a galinha de macumba? A galinha preta. Qual que é o gato que dá azar? O negro. É o negro. Qual que é o bicho que come animais em decomposição? É o urubu. Qual que é o urubu? Preto. Então, mas o próprio ato de você utilizar o vocábulo denegrir a tua imagem, denegrir é sempre tem a ver com o negro. Claro e escuro. Outra coisa que eu sempre... uma questão importante. Uma dicotomia Outra coisa que eu sempre digo, esse negócio que o governo faz, todos os governos fazem, que é cota. Eu tenho certeza que deve ter 1 milhão de negros mais inteligentes que todos nós juntos. Senão o Barack Obama não era presidente dos Estados Unidos e era preto. Ou seja, negro. Então o que acontece? Já tendo cota, já é discriminação. Porque assim, você não acha? Eu concordo com Tendo cota de faculdade para ter que ter... discordar disso. Existe uma divergência. Existe uma divergência. O que nós estamos vivendo? O que é a nossa conferência aqui municipal? Ela é preparatória para uma conferência estadual. O que a conferência estadual quer? Construir um conselho estadual que possa ajudar o aparelho de Estado do Rio Grande do Sul a criar políticas municipais, estaduais, e o Conselho Municipal, políticas públicas municipais. E para que são essas políticas públicas? Para fazer a reparação daquilo que não aconteceu desde 1502, quando os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil. Então, o que nós estamos vivendo hoje? A justiça civilizatória, ela se pauta por reparação. Exatamente. Reparação dos povos e comunidades tradicionais que estão aqui e que, quando a Lei Áurea é assinada, o negro saiu de pobre, de escravo para miserável. Ele nem ascendeu para pobre. Enquanto que tu tem nos Estados Unidos, por exemplo, o negro foi indenizado. Essa é a grande diferença. Então lá, grande parte, não a totalidade, mas uma parte importante ascendeu socialmente através da educação. Mas no Brasil não. Tanto é que a cadeia tem um percentual enorme de... Inclusive as favelas nasceram nesse processo, né? Até porque foram, olha, vamos esconder
para a periferia. Aí Não foi colocando dada sempre nem a pra- possibilidade do emprego aos negros. Não. Eles trouxeram os imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas. Sim. E para branquear a raça. Exatamente. E por mais que a conferência hoje municipal ela trata nesse momento dos povos de terreiro e a gente tem um olhar mais sobre o viés religioso, não é possível deslocar os povos de terreiro somente para o âmbito da religião. Não. Falar de povo de Agregado. terreiro é falar sobre tudo, é falar sobre educação, é falar sobre reparação histórica, é falar sobre cota, é falar sobre justiça social, é falar sobre uma série de questões urgentes que têm que ser Mas eu, abordadas. mas eu quero dizer só para o Gustavo uma coisa. Sim. Gustavo, tu tem razão quando tu diz cota é discriminação, mas é preciso discriminar para buscar a equidade. Exato. Então esse é o papel do Estado. Eu desequilibro para cá para garantir que esses que não tiveram no passado, eu estou discriminando, para que eles consigam ter equidade. Então, sim, é uma discriminação do aparelho, tanto é que a lei prevê a cada 10 anos uma atualização das cotas e o monitoramento anual. Recentemente o presidente Lula sancionou as alterações da lei de cotas, resultado do monitoramento que foi feito sobre como isso estava se desenvolvendo e fez várias correções na questão da cota. Um exemplo, assim, aqui na cidade de Erechim, nós temos algum vereador ou vereadora negro? Não. Pois é. A gente pensar a proporcionalidade, né, da cidade. Hoje na Assembleia nós temos uma bancada negra, que faz uma luta, um embate muito importante lá. E que o seguinte, esses dias eu estava vendo alguém comentar sobre a história do nascimento da Restinga, um dos bairros mais populosos de Porto Alegre e populares. No momento onde a negritude de Porto Alegre morava no Monte Serra, que hoje é o metro quadrado mais caro da cidade de Porto Alegre. E aí eles tiraram as pessoas que moravam ali na zona central e jogaram lá para Restinga, que quem conhece Porto Alegre, a Restinga é longe pra caramba. O ônibus leva 1h40. De Canoas é mais rápido ir até Tramandaí do que ir até Restinga, sabe? Então, a gente entende que teve um processo, e esse processo nasceu lá na Lei Áurea, né? Foi quando começou empurrando para a periferia. Foi empurrando para a periferia e nunca o povo negro recebeu algum tipo de benefício por lá atrás ter sido escravizado e construiu o Brasil a sangue, a chicotada, né, a suor e a muito sofrimento, né? Então eu acredito que a gente tem que, né, a exemplo do que hoje tem a bancada negra, ter bancada negra em todas as cidades, mas também, né, aí vamos puxar agora para o nosso assado. Nós temos que ter uma grande bancada do axé aqui no Rio Grande do Sul. Né? Eu tenho ido para o interior assim, para plantar essa ideia. Plantar uma semente aí de que, olha, todas as cidades aí a gente tem que ter vereadores, vereadoras do axé. Sabe? Vamos se unificar. Nós temos amigos do axé. Temos amigos do axé que são grandes guerreiros, né, guerreiras. A vereadora Sandra, na Assembleia nós temos a Luciana Genro, sabe, que é 4 vereadores. 4 vereadores. Tem 9, tinham 4, estavam na conferência, na mesa. E pensa que no Rio Grande do Sul todo o nosso povo é em torno de 400 mil adeptos das religiões de matriz africana, mas a gente não consegue eleger um deputado com 30 mil votos do axé, sabe? E, pô, nas câmaras de vereadores aí, sabe, com aquele povo todo ali fazendo campanha, nós poderíamos eleger e ter representatividade, né? Exatamente. Elisa, agora eu vou ler mais umas mensagens antes de elegermos a Elisa, a nossa próxima vereadora, com a vereadora Sandra, que certamente será reeleita. Porque a Sandra, em conteste, a
eleição Temos dela. espaço para mais mulheres. Mas vamos botar a Elisa pelas matrizes africanas. Nós só temos que ir pela mesma sigla, daí a gente uma ajuda a outra. Exato, olha, Vai ter negociação. Também tem esse esquema. Corretamente as contas. E agora aprendi. As duas de candidatos. Vamos deixar as duas. Sim, vamos. Depois que elas forem. O professor me deu uma explicação que me arrebentou tudo. Tudo bem. calma, Gustavo, deixa eu ler o que o pessoal está se manifestando. Obrigada pela participação e pelas manifestações. Patrícia B. A técnica da ruptura é muito antiga. Tassi Bob. Boa noite. Depois que tira as penas, não se sabe a cor da galinha. Mas como é depenada por uma religião de origem africana, negros, aí tem que incomodar. É a mesma carne que é comercializada nos mercados. Patrícia B. Abate halal para muçulmanos também é muito comum. Tassi Bob. O racismo começa quando o preto é mau e o branco é bom ou bem. Patrícia B. As questões religiosas passam obrigatoriamente pelas questões étnico-raciais. Patrícia Zanirati. Explicando... Zanirati explicando muito bem. Eu vou ter que trocar os óculos, tá, pessoal? Patrícia B. Zanirati explicando muito bem. Mas não é café, Gustavo. Cachaça. S. É muito importante a realização de uma conferência. Mantenha acesa a mobilização de pessoas, instituições e recursos para a melhoria da realidade social, principalmente dos povos de axé. Elaine, Serviços Gerais, mandou palminhas e borboletinhas. Obrigada, Eliane, Serviços Gerais. 1h10 temos de programa, meninos. Como Já. passou, não? Rápido. Nós vamos seguindo, tranquilo. Rapidamente, A técnica vem diz bem, que vai. vem bem ao encontro do que tudo foi falado, que é essa letra da Mangueira. Posso? É bem rapidinho. Deve? Né? Mangueira tira a poeira dos porões ou abre alas, os seus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de desses jamelões. Brasil, meu nego deixa de contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamanhos mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. É porque a Lei Áurea é uma falácia. Nós somos um dos últimos países Pressionados. Não por um ato de amor da princesa Isabel. Porque economicamente não era importante ter escravos, porque escravo não consome. E a Inglaterra precisava, assim como Portugal, precisava que as pessoas consumissem. A França, principalmente. E o pior de tudo, depois nós tivemos o golpe da República, que foi pelos descontentes, que eram os ex-escravagistas, acabaram dando um golpe, criando a República e derrubando a monarquia. Perpetuando o processo. Perpetuando o processo de divisão do povo. Mas de quando em vez eles surgem novamente, né? Ressurgem. Porque Nós isso, caímos nas mazelas. Com novas roupagens ou nem tanto, né? porque isso faz parte da cultura da elite brasileira, né? Sim. A elite brasileira, ela tem esse imaginário que a gente pode falar da vinda dos europeus para cá com a finalidade do trabalho, mas a gente sabe que o objetivo era branquear a raça, porque enquanto a raça fosse muito escura, como é a Bahia, por exemplo, não ia se desenvolver. Então eu tinha que trazer o imigrante italiano, o imigrante alemão, para dar uma branqueada nessa raça, porque senão essa era a E ideia. ainda Por que não editaram ia uma se lei. desenvolver? Por que Porque- você acreditava porque a que não vis- se desenvolvia? Porque a visão sobre o negro, num primeiro momento, no início da escravidão, é que o negro não tinha alma, portanto não era um ser humano. É verdade. Tá? Então essa é a primeira visão. E aí o indígena tinha alma. Tinha alma, Ah, mas ele era mas era vagabundo. selvagem. Era vagabundo.
não servia para o trabalho. Aí traz o negro, mas o negro ele tinha uma tecnologia ligada à agricultura inadequada para os moldes europeus na produção. Então se optou então pelo europeu para garantir, porque na realidade quando tu traz os africanos, que é o berço da humanidade, né? Tem que chamar a atenção para isso. Isso é preciso. A humanidade dá os primeiros passos há 300 ou há 200 mil anos atrás no Vale do Rift, aonde hoje é o Sudão do Sul, Sudão, Etiópia, Somália, naquela região próxima da Arábia Saudita. E a partir dali se espalha por todo o planeta. Então o ser humano nasce na África. Então ele tem um desenvolvimento de acordo com as condições climáticas da África. Vocês imaginem uma floresta amazônica cobrindo grande parte da África. Então, ele vivia de acordo com o que a natureza oferecia. E a religião vem desse respeito à natureza. Agora, quando se trata de 1500, nós temos uma Europa onde a agricultura já estava avançada. Nós temos a comercialização, nós temos, por volta de 1800, nós temos a Revolução Industrial, onde o tecido precisava ser consumido, e o negro aqui com uma técnica inadequada. Então eu tenho que trazer o europeu. Essa é a lógica. Por essa razão. Professor, para não pedir para Elise, que é uma historiadora, vamos pedir para o senhor. Que também é historiador. O senhor é historiador. Justamente que o berço da humanidade foi cientificamente comprovado, historicamente, nasceu na África. Se fala dos negros, que não tinha, claro, a Europa é um continente totalmente diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, os mongos são parecidos com o da Itália, que Sim. a migração italiana aqui é bastante forte. Chegando nesse contexto, o negro como eu disse que o negro não sabia muita coisa. Vamos chegar a só Egito. Arquitetura e engenharia, pirâmides do Egito. É branco que fez? Não, aí nós estamos falando em outro tempo, né? E numa outra região. O que eu quero dizer não é que o negro não sabia, mas é que o modelo, quando o negro chega no Brasil, o modelo de agricultura é diferente da lógica do caso africano. Vou te dar um outro exemplo fora da questão do negro. Quando os espanhóis chegaram no Império Inca, o Império Inca tinha a cidade capital, era maior do que Madrid e do que Lisboa. Mas eles não conheciam a roda. E mesmo assim construíram uma cidade com pirâmides sem a roda. Eles levavam a água para cima da Cordilheira dos Andes sem conhecer a roda, portanto não tinha motor, e é uma tecnologia desconhecida até hoje. Há muita controvérsia em relação ao Egito. Né? Primeiro, em relação à construção das pirâmides, que é um outro debate. É um mistério. Que é um mistério, porque hoje hoje a ciência que nós conhecemos hoje não consegue explicar a sua existência. Né? Então, não se sabe exatamente. Agora, a agricultura no Egito se desenvolveu, mas também era uma agricultura baseada no quê? No alagamento das várzeas do rio Nilo. É que nem o senhor falou, o que tinha na época, no território que eles viviam. Era a tecnologia possível e necessária para a sobrevivência. O ponto que eu queria chegar é que o negro, ele tinha seu conhecimento, tem até hoje. Dentro da nossa religião, a gente vamos olhar a moda. Eu acho que o negro trouxe muita coisa para a moda. Sim, mas aí tu está fazendo uma análise correta, mas tu está fazendo uma análise de hoje. O que eu me refiro é o negro que é trazido, ele tem um grau de avanço tecnológico que, para as condições brasileiras, foi questionado. Mas aí, só fazendo o que ocorreu no Nordeste com a plantação de cana-de-açúcar, né, e uma plantação de uma única cultura lá. Aconteceu que hoje nós temos muitas terras que secou, tirou os nutrientes necessários do solo, né? Isso teve influência, não é só do tempo, é influência da plantação de cana-de-açúcar. Como era a plantação na África, sempre em harmonia com a natureza, até porque é o seguinte, nós não cultuamos o orixá só lá no sagrado, bater cabeça no quarto santo.
o nosso dia a dia é o orixá, né? Se planta respeitando o orixá. E a Europa se fazia consome a água respeitando o orixá. Né? A gente vai na pedreira respeitando o orixá. Não vamos dinamitar uma pedreira porque a paixão. É que você não se desloca da... E a Europa era uma questão, né, eurocêntrica de lucro. Sim. E o seguinte, vamos esgotar o solo ali, vamos botar os negros escravizados a trabalhar a exaustão. Não, a técnica utilizada pelo homem branco predatória. Era uma técnica de destrói a natureza para construir outra natureza. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, fora da questão do negro e dos escravos. Eu vou falar aqui da fronteira com a Santa Catarina. Eu estava, há 20 anos atrás, dentro de uma aldeia, a maior aldeia que tem aqui, eu não me lembro exatamente a cidade, eu acho que é Marcelino Ramos, naquela região ali de Marcelino. Nonoai. Aí eu estava em Nonoai, e tinha um indígena me acompanhando, eu estava visitando por causa da relação que eu tinha, como criei a Associação Nacional de Apoio ao Índio. Então, eu estava acompanhando o indígena e aí eu olhei para um lado e vi uma igreja pentecostal dentro da aldeia. E eu perguntei para o indígena, escuta, o que essa igreja está fazendo aqui? Aí o indígena me respondeu de forma bem objetiva. Porque não temos árvore. Não, cara, eu perguntei sobre a igreja pentecostal. O que ela está fazendo aqui? Aí o índio disse, o homem branco veio, tirou a árvore. Aí os animais foram embora. O indígena não sabe plantar árvore. Então nós vamos aprender a plantar árvore, para os animais voltarem, para nós ter a nossa religião, e aí a gente manda a igreja embora. Então, o que ele estava explicando é de que não existe religião sem a natureza. Essa é a lógica, por exemplo, da civilização indígena, que é próxima da civilização africana nesse caso. Exato, porque as religiões, e isso é importante, porque as pessoas associam muito a religião do culto africano somente à sacralização de animais. Nós temos que lembrar, primeiramente, que quando a gente faz as associações dos orixás, todos eles estão ligados a um elemento da natureza. Nós temos um respeito na casa, onde eu tenho orgulho de estar com a mãe Carmen, que a folha que é utilizada para o amaci, para o banho, ela é cantada logo cedo da manhã por um grupo de irmãos que vão até a mata, que pedem a Agô ao San, que é o senhor detentor desse conhecimento, dessa magia, ao Xóssi que lá reside, para entrar naquela mata, para pegar o necessário daquelas folhas. Necessário. Nós não há... Exatamente. Não há... Quando eu respeito a natureza, quando eu respeito a mata, eu estou respeitando a minha religião. Então quando defendo a minha religião, eu não posso pegar um papel de bala e jogar na rua. Quando eu respeito a minha religião, quando eu entendo a minha religião, eu não deixo uma gamela na cachoeira. Eu não deixo garrafa de plástico na cachoeira. Eu quero explicar o modelo para ti. Eu quero explicar assim. Acho que tem um exemplo básico para nós. Batata inglesa. Vocês conhecem a batata inglesa? Sim. Vocês sabem que ela nunca foi inglesa? Que ela só é latino-americana? Agora, por que ela é chamada de batata inglesa? Porque ela foi comercializada no mundo inteiro e salvou a Alemanha da fome pelos ingleses. Então, é isso que eu quero explicar. O modelo da civilização europeia, que tinha mais tecnologia de morte, porque usava pólvora predatória, né? Ele tinha um modelo de grande expansão comercial, porque eu lucrava com isso. Então, veja, a nossa batata inglesa não é nunca será inglesa. Vocês sabem que o milho é da América. Existia milho na América de 6 grãos. Milhos enormes de 6 grãos. E hoje nós temos outro tipo de milho que foi alterado, mas o milho é latino, assim como a batata inglesa. Mas o modelo, é isso que nós temos que diferenciar. Sim, o negro tinha um modelo de sobrevivência que era local dele, que impactava no modelo europeu, que era de destruição para poder lucrar. E talvez por isso o cebola é de baixo. O cebola é de E talvez até por isso temos
comentários, gente, e a gente Exatamente precisa sobre esse fazer um tema. resumão pra gente ir encerrando. Mas eu queria só fazer um apontamento. Antes de tudo, eu acho que um pouco do que o Nené queria comentar, talvez, era justamente com aquele olhar de que o negro sempre ele é inferiorizado e ele é tratado como desprovido de conhecimento. Isso até hoje. E o que acontece? Ele só era diferente nos seus meios de produção, mas em momento algum a gente deveria, né, como povo, como população, ter colocado, rechaçado eles como seres ignorantes e desprovidos de conhecimento. Tinha que ter absorvido a cultura. Exatamente, porque não existe uma África, existem muitas Áfricas, ela tem inúmeras diferenças e elas têm altíssima tecnologia, assim como qualquer outra civilização. Entretanto, nem sempre ela vai se encaixar naquele modelo de colonização. E aí a gente acaba tendo esse processo de inferiorização, colocando eles como sendo desprovidos de capacidade intelectual. E é nesse sentido que eu acho que o Nenê quis trazer, né? Não, é que eles têm sim esse processo. Tanto isso é verdade que hoje o branco está voltando para um esquema próximo africano. Quando ele faz aquele sistema de rodízio, né, de plantação, planto isso aqui, depois isso ali, ele está voltando a tentar recuperar a terra que ele destruiu. Enquanto que se ele tivesse aplicado um modelo diferenciado, não voltado para o lucro, não precisaria disso. É que o branco teve sempre essa ideia, o índio, o que aconteceu com o índio? Eu vou te evangelizar, mas vai me dar o ouro para o Brasil, aqui no Brasil. É troca, né? É o momento que o branco começa, o índio ali não pensa, né? Utilizou, né? Só utilizou. A Priscila B, mandando palminhas. Luiz Henrique, boa noite, bênçãos trocadas. Em busca de novos direitos, abraços de Encruzilhada do Sol. Chegamos lá em Encruzilhada. Patrícia B. Nossa. Inclusive, até o modelo de sociedade africana era muito diferente da sociedade da europeia. Gilca, você esqueceu um comentário da Eliane, que E a é Eliane, lá de Uruguaiana. Ah, que bom, Eliane. Palmas, achei a todos Também vocês. estive lá em Uruguaiana. Meu irmão Ricardo, sua bênção. Ricardo, também estive lá em Uruguaiana, então bom axé também. Uma das cidades, Uruguaiana, Alegrete, São Andréu. Foi bastante Por comentário. vários comentários acabamos nos perdendo em algum momento. Inclusive eu que tenho que trocar os óculos, né? Com certeza. Elisa, nos encaminhamos para o final. Tira o pouco. Não, é café, gente, nem é café, é chazinho. É chá de camomila. É real. É chá de camomila, por favor. Vamos encaminhando para o final. Gente, eu quero agradecer imensamente a disposição de vocês terem me acompanhado ainda tarde da noite, ter todo um movimento lá na Câmara e se dispor a me acompanhar, a vir para cá comigo e com o Gustavo, para fazermos mais esse podcast Caminhos da Espiritualidade, com o propósito de trazer um pouquinho mais de esclarecimento, um pouquinho mais de saber. A gente precisa sair dos processos de ignorância que a gente vivencia. Eu acho que é urgente que se tenha cada vez mais espaços de saberes daquilo que não fomos ensinados ao longo da nossa história, para que aprendamos a valorizar tudo aquilo que faz parte da nossa história, da nossa memória, da nossa cultura e da nossa formação enquanto Estado brasileiro. Então eu quero agradecer profundamente todos vocês que estiveram aqui. Foi uma honra, um privilégio conhecer vocês. Três, né? Foi um privilégio muito grande. E Sandra, mais uma vez, sabe que o meu amor por ti é muito grande. Muito, 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 muito grata eu me sinto cada vez que a gente pode trocar experiências e saberes. E Nenê, né? A gente se conhece há tanto tempo, da religião, e é sempre um prazer. Olha o ciúme do Gustavo. Nenê, é sempre um prazer Fiquei assim, trocar honrado contigo.
A gente se conhecia pelo Face, né? O dia que eu digo, quem é afro, eu sempre digo, mesmo que tenha outra raiz religiosa, seja eu sou Cabinda, seja Ijexá, Jeje, Oiolo, a gente é irmão africanista. Porque a gente segue uma religião de matriz africana. Então o Cebola é meu irmão africanista. Mesmo que a gente não seja da mesma casa, da mesma bandeira, como a gente disse, nós somos irmãos africanistas, porque cultuamos orixás, cultuamos Exu. Então, e fiquei honrado pelo professor, né, ter vindo. E assim, uma pessoa culta, que senti firmeza no que ele falou, está fazendo o dever dele. Ele não é da nossa religião, mas está fazendo o dever dele. Porque eu senti que se ele tiver que fazer para o evangelho que vai fazer, para o outro vai fazer, ele foi imparcial. Meus parabéns e muito obrigado por ter vindo. Né? Achei. Obrigado, meu irmão. Boa noite, Sandra. Boa noite, gente. Eu quero dizer que eu estou em constante aprendizado, né? Em todas as pautas que a gente promove, né? Seja na questão do racismo, na questão do movimento LGBT, na questão do movimento dos povos de terreiro. Eu que venho de uma família também italiana, né, católica, aquela que é família tradicional, muito tenho aprendido. E eu agradeço por esses momentos, porque é isso que me faz ter essa visão ampla de mundo e olhar as pessoas como seres humanos. Então, estou em constante aprendizado. Obrigada por essa troca, né, e pela oportunidade de estar representando também os povos de terreiro, puxando à frente aí essa pauta. Gratidão. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prazer estar aqui, né? Com tantas pessoas com muito mais conhecimento, mas compartilhando desse entendimento, construindo, pensando. Você falava antes que eu não gosto muito do termo políticas públicas, eu prefiro mais ações afirmativas que me dão um impulso maior e pensar essa realidade para nós, né? A partir de nós, pensar para nós. A gente falava no grupo lá, né, Babá, de debate lá do Eixo 3, que nós precisamos pensar as ações a partir da nossa realidade. Nós não podemos pegar um modelo pronto de Porto Alegre, seja de qualquer outra cidade. Nós temos as nossas especificidades. Né? E eu falava também, por que todas as religiões têm as suas bancadas? Qual foi o estalo que nós não tivemos ainda para pensar na nossa representatividade? O que está nos faltando? Né? E aí o Gustavo falou muito bem antes. Vamos retirar o nosso ego, vamos retirar aquilo, porque a nossa religião não é disso. Nós não sofremos tanto, não temos tanto sofrimento nas costas há tantos milhares de anos para chegarmos aqui e não conseguirmos... uma deputada de terreiro. Sim, sim. Mas na nossa realidade, né? Nós podemos muito mais, muito mais. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão a todos. Modo pé. Muito pé, muito pé. Boa noite, Cebola. É o último, Gustavo. Gustavo, hoje não Tu é vai ser o último. Você vai encerrar, Gustavo. Você será o último, depois eu encerro. Esse é minha boa. Cebola, depois o Zanirati, depois tu e aí eu encerro. Pode ser? Olha, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A gente... promoção desse debate, troca de ideias, com certeza saio daqui com uma bagagem enorme, saio encantado com a cidade de Erechim, né? Fiz amigos e amigas aqui hoje, né? E pessoas que não pensam igual a mim, mas que nós temos muitas coisas em comum, né? E que nem tu falou lá na conferência, um é diferente do outro, né? Todos nós somos diferentes, mas nós temos algo em comum, né? E às vezes não é só uma coisa em comum, mas várias, e que a gente consegue construir outras questões e chamar mais pessoas para debater, para construir ações afirmativas, políticas públicas, projetos, né? E quero que contem comigo aí para a gente construir o Conselho Municipal, né? Vereadora, irmãos, né, que nosso delegado e membro da comissão, né, para que a gente vai estar aí junto com vocês para essa construção. Onde tiver luta, lá estaremos para construir, né, e para lutar pelo nosso povo de axé. Obrigado. Boa noite, professor Zanirati, uma honra tê-lo aqui.
eu quero agradecer a todos vocês, faço minhas palavras de vocês em relação ao sucesso do evento, pelo esforço de cada um do seu jeito, e eu quero dizer que talvez a gente não tenha se dado conta de uma coisa que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui hoje, nessa discussão, é aquele modelo de educação que deveria estar em todas as escolas, que é o compartilhar os conhecimentos e os saberes de cada aluno, de cada educador, de cada educando, para ressignificar o conhecimento, né? Porque não existe nenhuma afirmação, não existe nenhuma ideia que seja ruim. Ela pode ser base para a segunda, talvez seja melhor. Então, isso que nós fizemos aqui deveria ser o modelo de educação de todas as escolas. É ressignificar o conhecimento para poder criar novo conhecimento e não ficar repetindo o que já foi escrito e o que está no Google. Nós precisamos criar conhecimento. Muito obrigado. Gustavo. Bom, boa noite a todos, chegou minha vez. Eu me sinto abençoado por todos os orixás e todas as entidades de estar compartilhando com gente não só da religião, sino com gente culta, com gente que não tem ego, com gente que tem sabedoria. Me sinto assim abençoado por compartilhar uma mesa aqui com, para mim, muito importante. Eu sou novo na religião, tenho 23 anos só, mas eu venho dizendo que todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. E hoje foi maravilhoso tudo o que eu aprendi com o professor, com o Cebola, com o Sérgio, com o Nenê, com o grande exemplo, que é a Sandra Piccoli. Ou seja, para mim o grande exemplo, porque ela não tem medo de dizer que é católica e que faz catequese, e ela está nos apoiando. A sabedoria da Elisa transborda a cada dia. E quero convidar a todos que quinta-feira da semana que vem vai ter outra podcast aqui no ABS Comunicações, e é da Elisa. E aí vamos tentar trazer gente que até talvez tenhamos conhecido lá, que nós nem sabíamos. Os delegados, quem sabe? Exatamente. Isso. Começar a trazer de um delegado, para ver o que ele pensa fazer, o que ele pensa dizer, o que ele pensa ouvir, certo? E essa ideia da bancada é importantíssima. O homem passou o estado todo quase. Por que ele não pode ser um candidato a deputado? Por que a Sandra não pode continuar nos ajudando na Câmara de Vereadores? Ou seja, expandir isso aí. Nós precisamos expandir para não ficar adormecido depois de uma reunião. Não, graças a Deus, para mim foi uma benção estar aqui. Boa noite a todos. E vamos terminar, né? Sim! Eu tenho que ler os comentários. Pode ficar. Ela botou os óculos agora. Eu botei os olhos, vai ler, né? Vamos ler, né? Onde é que eu parei? Não entendeu? A última ali. A última, vamos lá, os dois últimos comentários. Eliane, Serviços Gerais, Uruguaiana, Axé. Pena que peguei a conversa no final, mas deixo aqui o meu respeito e um bom axé a todos vocês. Uma conversa de muita importância. Eliane, tenho a te dizer que O podcast o podcast fica sempre no nosso canal do YouTube, ele não é retirado. Se inscreva no nosso canal, AVS Podcast. No YouTube você vai assistir todos os caminhos da espiritualidade que já houveram, os que haverão. Este vai continuar lá e todos os outros podcasts da casa. Hoje uma noite iluminada para todos nós e de muita honra e orgulho para o AVS, porque conseguimos ter essa bancada luminosa com pessoas fantásticas que muito nos orgulham. O AVS é a casa de vocês, disponham do AVS sempre que quiserem. O podcast Caminhos da Espiritualidade e qualquer outro podcast está aberto para vocês, assim como o AVS. Muito obrigada, gratidão. Boa noite a todos. Axé!
Gustavo, que